texto base de hoje é Mateus, capítulo 13, do versículo 52 ao 58. Nós vamos ver hoje que Jesus está terminando de explicar sobre as parábolas e ele vai para sua pátria. E ele disse-lhes: Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: Donde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Donde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus está explicando para os seus discípulos sobre as parábolas. Ele contou a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Aí ele pergunta para os seus discípulos se eles compreenderam. Eles dizem que sim. Aí então ele fala para eles que um escriba tem que estar bem instruído acerca das coisas do reino dos céus, semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Que o escriba ele tem que saber das coisas do reino dos céus. Um escriba é um pregador da palavra, um pastor. No caso aqui, Jesus estava ensinando os seus discípulos para eles levarem a sua palavra, para eles continuarem o seu ministério. Então nós vemos que ele está preparando eles para que eles estejam bem instruídos a respeito das coisas do reino dos céus. E ele compara a um pai de família, porque um pai de família, ele é bem instruído nas suas responsabilidades na casa. Então ele é bem instruído, assim tem que ser um escriba bem instruído, tem que saber. E nós vemos aqui que esse pai de família, ele tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. E Jesus faz referência aqui, coisas novas e velhas, ao Antigo e ao Novo Testamento. Que um escriba tem que saber a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque um se completa no outro. Então nós temos que conhecer tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E um pregador da palavra, ele tem que ter conhecimento para ele ensinar, para como que ele vai ensinar as pessoas se ele não conhece a palavra de Deus. Ele tem que estar bem preparado acerca das coisas do reino dos céus, semelhante a um pai de família. Um pai de família, ele sabe quais são as suas obrigações. Então, que nós aprendemos com Jesus que nós temos que estar preparados. Nós temos que ler as Escrituras, meditar na Escritura e conhecer as Escrituras. E nós vemos aqui que Jesus ele termina de explicar e ele vai para a sua pátria. E ele chegando na sua pátria, ele começa a ensinar na sinagoga. E as pessoas se maravilham com os ensinamentos de Jesus. Né? E eles perguntam, né, de onde vem a sabedoria e essas maravilhas. Eles ficam, né, encantados com as maravilhas que Jesus fala, com o conhecimento de Jesus. Aí eles começam a perguntar: mas não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não se chamam Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não estão entre nós? Porque eles conheciam Jesus desde criança, eles viram Jesus crescer. Eles sabiam quem eram seus pais, quem eram seus irmãos. E daí eles vê Jesus falando aqueles ensinamentos com tanta sabedoria. Eles não compreendiam, eles se maravilhavam, mas eles não compreendiam. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o Messias. Nós vemos no versículo 57 que eles se escandalizavam em Jesus. E Jesus fala, porém lhes não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria. Jesus está falando que o profeta, ele não é reconhecido na sua própria pátria. Os outros lugares, eles aceitam o profeta, mas na sua própria pátria, ele não é reconhecido. E nós vemos aqui no versículo 58 que Jesus fala que ele não fez mais maravilhas ali por causa da incredulidade deles, porque eles não acreditavam em Jesus.
Eles ouviam falar dos milagres de Jesus, dos feitos de Jesus, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus limpava a lepra, que Jesus dava visão aos cegos, mas eles não conseguiam acreditar que ele era o Filho de Deus, porque eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era o filho do carpinteiro, Jesus era o filho da Maria e tinha os seus irmãos e suas irmãs. Então, a incredulidade impediu que eles vissem muitas outras maravilhas. E o que nós aprendemos aqui hoje com Jesus? Que nós devemos conhecer as Escrituras, saber o que Jesus nos ensina através das Escrituras, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Nós temos que conhecer. Assim como um pai de família sabe das suas obrigações para ensinar para os seus filhos, nós temos que conhecer as Escrituras para poder ensinar para aqueles que não conhecem. E nós aprendemos aqui com Jesus hoje também que nós temos que recebê-lo e crer no seu nome para que nós possamos ver muitas maravilhas, mais maravilhas do que tem aqui na palavra de Deus. Mas nós temos que crer verdadeiramente, nós temos que ler as Escrituras e saber que se Jesus falou, assim será. Nós não podemos ter incredulidade no nosso coração, porque o milagre só acontece quando há fé e a fé verdadeira. Aqui muitas pessoas conheciam Jesus, mas eles não reconheceram ele como Messias, como Senhor, como nosso Salvador, por causa da incredulidade do coração deles. Eles não conseguiram olhar para o Filho de Deus e ver os grandes feitos dele. Que o nosso coração sempre esteja aberto para conhecer mais de Jesus, para aprender mais com Jesus e que nós possamos sempre meditar na palavra de Deus e saber a cada dia mais e desejar, ansiar conhecer mais o Senhor Jesus. Porque Ele sempre está dia após dia nos ensinando, mostrando a sua verdade através da palavra de Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem de hoje, que nós vemos quão importante nós conhecermos a Escritura e nós estarmos bem instruídos a respeito das coisas do reino dos céus. E nós vemos quão é importante nós crermos no Senhor verdadeiramente, porque a incredulidade, ela impede que nós vejamos muitas maravilhas. A incredulidade afasta nós do milagre, que nós possamos sempre crer nas Escrituras, crer nos Teus ensinamentos, Senhor. Prepara-nos, Senhor, que nós possamos ser instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que nós possamos levar para aqueles que não conhecem, Pai amado, a Tua palavra, a Tua verdade, e que a Tua palavra seja semeada cada dia mais, Senhor, que muitas pessoas possam compreender os Teus ensinamentos, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço por essa mensagem de hoje, Pai amado, em nome de Jesus. Amém.